Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. Que brilhe sobre a sua família a luz do Espírito Santo do Senhor. Queremos conhecer você que nos assiste. Apresente-se, diga de onde você é, comente, curta, compartilhe esse episódio se você nos assiste pelo YouTube. E também você sabe que pode nos assistir pelo canal 126 da TV e pelo canal 85 da Sky Livre. Como você sabe, nós retomamos agora uma sequência de episódios após o Trombetas e Festas, que tratam da vida profissional e da constituição da família, conversando com os nossos pastores e também com as suas amadas esposas. E quem será que teremos hoje conosco? Isso eu vou deixar para minha amiga, professora Fernanda Becali, apresentar. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. É uma alegria nós estarmos aqui juntos depois do Trombetas e Festas, que foi uma grande bênção, né? Um anúncio da volta do Senhor Jesus. E nós retomamos essa conversa com a intenção de que os pais sintam-se acolhidos nessa importante responsabilidade que temos de orientar os nossos filhos e que os nossos filhos sintam-se inspirados pelas diferentes experiências que estamos compartilhando aqui. Hoje recebemos uma família muito especial. Atualmente está pastor na igreja de Guarapari. É o pastor Luiz Monferrari. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. E a sua esposa, Beth. A paz do Senhor a todos também. Uma bênção, alegria, né? Uhum. É uma alegria também estar aqui, uma experiência, né? Sim, nós estamos muito felizes em receber vocês. Igreja de Guarapari, não é isso? Nós ainda não tínhamos conversado com nenhum pastor, nenhuma irmã da Igreja de Guarapari. É uma alegria receber vocês, pastor membro do Conselho Presbiteral, não é isso? Nesse primeiro episódio, nós vamos ter 2 momentos de conversa com os irmãos. E neste primeiro episódio, nós queríamos conversar um pouco sobre vocês. De onde vocês são, de onde vocês vêm, já nasceram num lar cristão, como foi o grande e precioso encontro da nossa vida, que é o encontro com o Senhor. Pode falar um pouquinho da história de vocês para nós? Amém. Amém? É uma longa história, né? É mesmo? Veja bem, eu nasci num lar de religião, lar religioso. A minha mãe era religiosa, meu pai não. Meu pai, na verdade, foi um exemplo para mim, porque um homem que é difícil de ver hoje, né? Nunca teve um vício, nunca falou qualquer palavra de baixo calão, muito respeitoso, super honesto e deixou um exemplo, né? Para mim e para minhas 2 irmãs. Mas ali, na minha casa, eu comecei a ler a Bíblia. Nós tínhamos uma Bíblia lá muito bonita, com aquelas Bíblias antigas, né? De Antônio Pereira Figueiredo, que é a tradução fiel da Vulgata. Muito parecida com a nossa aqui. Hoje eles não usam mais essa Bíblia, já tiraram porque é muito, muito real, né? E ali eu vi que o lugar que eu estava não tinha absolutamente nada a ver com a palavra. Mas a minha experiência foi na faculdade, no último ano da faculdade. Meu professor, que era professor, eu estudei na Católica, ele era professor na PUC e professor lá na Federal. Ele era um cientista, ele era responsável pelo CETEC, que é o Centro Técnico, e um homem de experiência internacional. Na última aula, sem ninguém esperar, por favor, vou dar uma aula diferente para vocês. Ele abriu a Bíblia, leu o Apocalipse e falou: Jesus está vindo. E pregou para nós sobre a vinda de Jesus. Então aquilo para mim ali foi um choque, né? Ele falou uma coisa interessante, falou: olha, eu vou deixar uma palavra aqui, uma semente. Ele falou assim: se essa semente nascer no coração de um de vocês, eu me sinto realizado. Da sala foi só eu, não tenho mais ninguém. Mas a partir dali, eu comecei a procurar a obra. Isso foi em 1974. Eu entendi o seguinte: a obra para mim era
a igreja primitiva, aquilo que eu lia em Atos Apóstolos. Aí o pessoal, nós vamos para a igreja tal, muito boa. Para mim era a mesma coisa voltar para aquela religião. Não, para a igreja tal, foi na época da renovação, a igreja fulana renovada. Não. E aí eu passei a procurar. Nós moramos lá no Oriente Médio, 2 anos, procurei no Oriente Médio, inclusive eu tive contato lá com um professor de escola lá no Oriente Médio, professor de história, falava 7 idiomas, inclusive português. E ele era cristão, mas o cristão maronita, né, daquela região lá. Eu perguntei se existia ali, naquela região, uma igreja que professava a mesma doutrina da igreja primitiva. Ele falou, não existe. Ele foi professor nos Estados Unidos, na Europa. Na Europa não tem, no Estado não tem, não existe. Mas não é possível. Deus não ia criar um povo e acabar com esse povo. 10 anos procurando. Até que um dia o primo dela me convidou para ir num salão que ele era responsável dentro de uma comunidade, numa favela. Eu fui. Era uma garagem de Fusca, umas cadeirinhas de madeira, 20 e poucas pessoas da comunidade. Eu olhei e falei assim, esse povo está aparecendo. Está aparecendo. Eu vou ficar aqui e vou ver se Deus fala comigo. E ali, depois de 1 ano, provando ao Senhor, o Senhor falou comigo. Quando o Senhor falou comigo, aí nós tivemos uma experiência, eu vim primeiro, aí vieram os nossos 2 filhos, ela ficava sozinha em casa. Aí depois ela vai contar a experiência dela. Foi quando o Senhor falou com ela. Agora você fala a sua experiência. Bom, eu sou nascida em Cariacica, ali pertinho da sede. E aí, logo depois eu fui para Belo Horizonte. Então, fiquei em Belo Horizonte a minha vida toda, 65 anos eu passei em Belo Horizonte. E depois viemos para Guarapari, na direção do Senhor. Não foi nós que escolhemos, o Senhor que escolheu por nós, não é? Mas aí a minha conversão foi justamente essa. Me senti muito só, né? E dentro de casa, e os meninos já estavam indo com ele para a igreja. E o meu primo fez um culto, realizou um culto na casa dele para glorificar o Senhor da reforma que ele fez na casa. E aí, eu e a esposa dele ficamos juntinhas, e ela também não estava na igreja, né? E eu sei que foi tocando os louvores, e nós duas juntas, e as lágrimas começaram a escorrer, o Senhor visitando a gente, de lágrimas pretas de rímel. E aí só sei que nós duas vamos para a cozinha. E acabamos de chorar na cozinha. E daí para diante o meu primo me segurou nas mãos, me deu uma alegria sem fim. Hoje ele está nos braços do Senhor. E ele falou assim, olha, você vai à igreja amanhã? Eu falei, vou. Mas você vai mesmo? Vou. E a partir daqueles dias eu não saí mais da presença do Senhor. Mas quando ele ia para a igreja, os meninos iam com ele, eu ficava em casa sozinha, eu comecei a sentir, né, aquele vazio, só eu, por que eu não vou, né? Aí teve um dia que ele falou, eu falei com ele assim, mas como que você não me chama? Sabe? Fiquei brava porque ele não me convidava para ir à igreja, ele não me chamava. E eu fiquei brava, ele falou, então vamos. Aí eu fui, né? Assim, mega maquiada, com a calça bem apertadinha, fusô que chamava na época, né? E fomos. E aí acabou, aí fomos tendo experiências, sempre tendo experiência, né? Aí toda vez que o pastor fazia o apelo para ir lá na frente, eu ia lá na frente. Aceita Jesus como Salvador. Eu e o meu filho mais velho, nós íamos lá para frente, sabe? Então foi assim, e depois a partir daí nunca mais deixamos o Senhor em momento algum, e sempre com experiência, né? Sempre com experiência. Então, a voz do Senhor inconfundível, não há coração que resista sem um quebrantamento, né? Porque é o encontro com o nosso Criador. E isso realmente muda, transforma a nossa vida. Aqueles que experimentam essa alegria tão gloriosa,
organizam a sua vida de um outro modo depois, orientam seus passos de uma outra forma, né? Que bom, né, Fernanda? Conhecer um pouco. E por aí já vê a minha limitação, né? Minha grande limitação. Eu entendia, como entendo até hoje, que a obra é do Espírito. Eu orei, o Senhor que vai fazer. Eu não convidei, o Senhor que vai fazer a obra dela. E eu entendo a obra até hoje. A obra é do Espírito. Aí tem já, mas você não vai tomar uma iniciativa? Não. A iniciativa é no joelho, o Espírito Santo é que vai rezar. Essa é a minha limitação. Tem duas coisas importantes quando os irmãos falaram, que acho que é importante ressaltar para os pais, que é a importância da figura do pai na vida dos filhos. Né? Então, o pai ter uma postura com os valores cristãos, uma pessoa ética, como que isso pauta uma família, e nós sabemos que nós somos espelhos para os nossos filhos. Né? Verdade. Então, aquilo que nós vamos fazendo tende-se os nossos filhos a repetir. Então, chamar a atenção de você que é pai, você que é mãe, né? De nós pensarmos nas nossas ações e nas sementes que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos. E aí, Kézia, uma outra coisa importante é pensar no professor universitário. E aí eu lembrei de nós, né? Quando o pastor disse assim, o professor disse numa última aula, ele leu o livro de Apocalipse e se salvasse uma vida, o Senhor tinha alcançado o objetivo dele, porque o Senhor também nos coloca, né? Kézia está na universidade, eu estou no Instituto Federal, para nós sermos luz para aqueles que estão lá sedentos, um apoio para aqueles que são servos do Senhor. E essa é uma experiência gloriosa, porque às vezes a gente encontra jovens, pastor, que se sentem tão inseguros nesses ambientes, e eles terem em nós esse respaldo, né? Essa responsabilidade é muito... É interessante a ousadia dele, Sim. que eu estava na Universidade Católica, e ele pregou lá dentro para nós. Não sei se ele pregou lá na Federal, mas lá na Católica ele pregou. Sim. Foi muita ousadia. Sim. Quer dizer, uma pessoa especialmente conhecida, respeitada, muito respeito. Academicamente por aquilo que ele ensinava, mas o que ele trouxe de especial, que de fato marcou a sua vida, foi a ousadia no Espírito Santo, no momento de falar do Senhor. Que nós tenhamos nos nossos espaços também a mesma ousadia que esse professor teve, às vezes não num espaço, porque cada um conhece o limite da sua atuação. Você hoje não tem condição de falar num grupo grande, mas tem condição de falar com um grupo menor, com uma semente. Isso é tão importante, isso transforma a vida, né? Nós lembramos às vezes da vida de servos que estão na palavra, que eram árvores frutíferas. Nós estamos aqui colhendo frutos de quem semeou na nossa vida. Então, nós também temos essa responsabilidade de semear. Agora, uma coisa importante a respeito do exemplo. John Wycliffe ele falava o seguinte, o exemplo vale mais do que 1 milhão de sermões. Isso é John Wycliffe. Eu era obreiro, estava chegando para a obra, morava a 4 quarteirões da igreja, no bairro mais nobre de Belo Horizonte, num prédio muito bom. E o Senhor deu uma revelação para nós irmos para Betim. Era como se fosse Guarapari e Vila Velha, a distância assim. Não dá nem para comparar, porque veja bem, Belo Horizonte, no bairro Funcionários, o bairro mais nobre de Belo Horizonte. A igreja, a 5 quarteirões de casa, conforto, nós pegamos as malas e fomos para Betim. Só que em Betim não tinha lugar para alugar. Nós fomos para a imobiliária, vocês estão em 21º lugar, numa fila, e o Senhor tinha dado um sonho que o nosso prédio estava caindo. Olha só, eu levei o sonho para o pastor, e o pastor entregou a revelação também pela fé. O Senhor revelou para você sair daí para Betim. Aí ligaram para nós, e aí eu consegui, já tinha vendido o apartamento, faltavam poucos dias para a gente sair, ligaram para nós, imobiliário, e falaram, olha, tem uma casa aqui, já estava no número 14, tem uma casa aqui que os demais não querem, se vocês quiserem,
nem olhamos, consultamos essa mesa. Simplesmente era um barracão dentro da comunidade. Aí, os meninos chegaram e falaram, pai, o que nós estamos fazendo aqui? Estão debaixo da revelação, Vera Preto. Chegamos lá em Betim, em 1989. Saímos de lá em 2001 para 2002, foram 13 anos. Betim tinha um salão com 30 e poucas pessoas e no outro bairro tinha um ponto de pregação com o irmão, a esposa e 4 filhas. Nós chegamos lá assim. Ficamos quase 13 anos, saímos e deixamos 39 igrejas lá. Glória a Deus. Foi uma maravilha que o senhor operou lá. Muito trabalho, né? E era muito Mas bom. o interessante é o seguinte, são sinais, né? Veja bem, 2 ressurreições. Foi o único lugar que eu vi o coxo andar. Uma senhora, 8 anos de cadeira de roda, ela andou. Cura de câncer, terremoto na igreja, tudo que vocês podem imaginar de sinais o senhor operou ali. E quando nós saímos de lá, aí é o seguinte, aí o senhor começou a dar sonho para a gente voltar para Belo Horizonte. Eu falei, nós vamos provar agora. Aí estipulamos 3 coisas, né, para o senhor. A sua mãe, a vida profissional e a igreja. Depois de 3 anos que o senhor deu os dons, cumprir os sinais, aí nós voltamos para Belo Horizonte. Glorioso como que o Senhor usou para salvar muitas vidas ali em Betim, né? Que a princípio o Senhor falou assim, os meninos olharam para aquele lugar, falaram, o que nós estamos fazendo aqui? Mas o papel de um pai na obediência, a revelação do Espírito Santo e passar acho que essa é a maior herança, né, pastor? Que a gente pode passar para os nossos filhos, ensinar a obedecer à voz do Espírito Santo. Na época tinha uma aula no seminário chamava Vida Revelada. E era exatamente isso. Se nós fomos salvos pela revelação, a nossa vida ela tem que ser pautada pela revelação. E feito ela falou, nós estamos agora para revelação, nós não queríamos vir não. O Senhor revelou. Glória a Deus. Esse episódio é importante a gente tratar desse encontro precioso com o Senhor, do modo como vocês também foram se constituindo como servos, né? E também os seus filhos, né? Como vocês se encontraram, a criação dos filhos. São gerações diferentes, tempos diferentes, mas nós entendemos que o Espírito Santo é o mesmo, ele não muda, né? A organização, vocês... eles participaram de toda a organização com vocês, viram que nós não vivemos uma obra de religião no sentido de ser uma história, mas eles viram sinais, eles viveram uma experiência com Deus vivo. Viram mesmo, tiveram experiência. E esse final de semana nós estávamos comentando lá na Igreja das Mães, né? E quando nós convertemos foi numa igreja pequena, era só as cadeiras. E as crianças sentavam lá na frente. E nisso eram assim, uns 4 ou 5 meninos. Eles passavam o culto amarrando e desamarrando os cadarços. Aí depois eles viam os adultos passando as visões através de papelzinho. Aí eles começaram a escrever também as visões deles e passavam para frente. Então, assim, muitas experiências. E assim, e que a minha neta gosta que a gente conta, é que o pai dela, quando foi para a igreja, a criança sempre gosta de levar, né, um carrinho, um bichinho, né? E ele levou um bolso cheio de bolinha de gude. A bolinha de gude saiu de onde ele estava e foi parar lá no púlpito. Aí vocês já viram o que aconteceu em casa, né? Foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Para a criança era o mais divertido, levar a bolinha de gude. Sua neta deve rir dessa história, né? O que o papai aprontou? E no mês agora de outubro, nós sempre levamos os meninos a ter essa experiência com o Senhor. Né? Todo mundo doava uma coisa, né? Algum pertence, alguma coisa assim. E o nosso filho, ele nos deu um trabalhinho durante uns 2 dias, porque ele também queria dar, ele queria doar alguma coisa para o Senhor. E aí o meu esposo falou, não, vamos colocar essas moedinhas aqui, mas ele ficou muito triste, ele ficou injuriado de ver que ele ia dar só aquela moedinha, né?
Mas depois o Senhor foi tocando no coração dele, ele se sentiu feliz de chegar lá na frente, né? E levar aquela doação dele. Então, esse mês de outubro, eles sempre tiveram experiência também conosco. Na época era o mês da oferta voluntária, né? Uhum. Dedicação à oferta voluntária. E todos os dois, meu filho também, o mais velho, instrumentista, ele aprendeu o violão com uma jovenzinha lá, mas o Senhor deu essa maravilha para ele, então ele tocou assim, direto. Ele saiu tocando, depois foi teclado, e qualquer instrumento ele toca. Então, assim, ele teve essa experiência também, né, do Senhor ensiná-lo, né? E a gente também levar, né, para a igreja, mostrar, né, e ali vivenciar aquilo tudo, né? E sempre foram. Aniversário da igreja era pintar a igreja, juntava os jovens lá em Betim, onde estávamos. Todos eles, depois da igreja, ia pintar, ia invernizar, ia arrumar jardim. Todos os dois participavam dessa alegria, né? Que era o aniversário da igreja, que a igreja tinha de estar impecável, né? Então, a gente precisa, né, que os pais, as mães, né, ensinam isso, mas com alegria, né? Uhum. Com alegria. Agora, um detalhe importante na criação da família para nós. Nós tivemos um privilégio muito grande, porque logo quando nós íamos para a obra, pastor Dodge, até acho que eu comentei, pastor Dodge e Mansara foram a BH e deram um seminário para nós. Aquele seminário marcou todos que participaram, todas as famílias. Aquilo, a irmã Sara falou sobre a vida de Joquebede. Então, nós temos que criar o nosso jejum e oração. Além do testemunho, jejum e oração. E o pastor Dória falou uma coisa muito interessante, foi uma revelação que o senhor deu. Ele entregou a revelação lá. A revelação é o seguinte: você pode criar o seu filho para o mundo ou para o Senhor. Se você criar o seu filho para o mundo, ele vai para o mundo. Se você criar o seu filho para o Senhor, ele permanece no Senhor. Aquilo ali marcou para nós. E nós fomos, com aquela experiência, com aquele ensino, criando nossos filhos até hoje. Jejum e oração. O mais velho vai fazer 50 anos, jejum e oração. Agora, nós tivemos um privilégio. Porque naquele tempo, os seminários eram sequenciais. Você tinha principiantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E nós fizemos todos sequencial. E até o sexto. Enquanto nós fazíamos um período, os dois faziam adolescente 1. Nós fazíamos outro período, adolescente 2, adolescente 3 e jovens. Então, os 4, porque principiantes nós temos Valadares, e os demais aqui, no Manaim do Espírito Santo, nós 4 juntos. Era como se fossem unidos em família. Uhum. O senhor está falando, eu estou lembrando fazendo a referência hoje do Unidos, coisa maravilhosa. Né? Então, estavam lá os pais e os filhos. É claro que os filhos eram só adolescentes. Não havia menores, né? Crianças, né? Mas os nossos 2 filhos eram adolescentes. Eles participaram de todas as aulas. Outro dia eu estava conversando com meu filho mais velho, ele é diácono. Ô pai, eu preguei hoje um assunto que eu aprendi lá no seminário de adolescente. Que bênção, né? Olha só, os cenários mudam um pouco, mas a preocupação com a família dessa igreja permanece a mesma. Então havia uma sequência de conteúdos para adolescentes e jovens, isso é maravilhoso. E crianças, né? E crianças também. Hoje também, uma experiência maravilhosa que os nossos filhos têm vivido é no Unidos em Família. Tem aulas também, tem uma sequência na nossa EBD, mas a experiência de quem vem para o Manaim na infância é inesquecível. Os seminários anteriores ao Unidos em Família, quando nós reuníamos muitas igrejas também no Manaim, era um momento de muita alegria para as nossas crianças que se encontram crianças de outras igrejas, amigos, né, adolescentes. Então, os tempos mudam, mas a preocupação com a família, com a criação dos filhos nessa igreja, permanece a mesma, né? E aquela semente plantada
no coração na infância, depois vai brotar com outros frutos, então, na fase adulta. É isso que o seu filho tem vivido? É isso que vocês também têm contado para nós? Nós temos trabalhado, pastor e irmã, com um livro, né? Tem uma irmã que trabalha conosco na Organização e Método, a irmã Bianca, que tem elaborado, a partir da EBD, um livro de histórias em quadrinhos. E as crianças que recebem aquelas histórias, a gente recebeu essa experiência que uma delas guarda, e ela falou assim: mãe, guarda para mim, porque quando eu for adulto, eu também vou ler essas histórias para os meus filhos. Então, as histórias, o ensino é tão precioso, né, e fica realmente no coração. Às vezes, né, as crianças estão um pouco distraídas, como a irmã falou, às vezes estão ali amarrando o cadastro, mas elas estão ouvindo. E nós estamos ali ensinando, nós vivemos uma obra com Deus vivo. Feche seu olho, você vai ouvir o Senhor falando. Feche seus olhos, você vai ver o trono do Senhor. Então, você também vai ter experiências. E é maravilhoso quando a gente, assim como a irmã, começamos a presenciar os dons na vida dos adolescentes, dos jovens, entregando. Eu guardo um aqui na minha Bíblia, esse daqui que foi entregue com a letrinha do pequeno, olha, esse aqui eu não faço não, eu tiro foto, mando pro pastor, mas a tia guarda aqui porque é maravilhoso, né, ver os nossos filhos, ver os nossos, porque é tudo nosso, né, crescendo conosco, são as famílias que estão conosco. Veja bem, essa experiência com os nossos filhos era uma obra que ainda em estado incipiente, mas logo em seguida veio a unificação do ensino. Isso foi um negócio maravilhoso, porque a escola bíblica dominical tinha igreja que tinha igreja que não tinha. A escola bíblica dominical era para a igreja, muitas vezes as crianças não tinham essa experiência, mas depois que veio a unificação do ensino, aí passamos a ter escola bíblica dominical, aqueles ensinos que muitas vezes dado no Manaim, dado na escola bíblica até hoje, né? E essa oportunidade de Unidos em Família, que é algo maravilhoso, porque aí participa toda a família, né? Uma bênção mesmo. E fica guardado no coração. Sim. Né? O adolescente, hoje com 50 anos, pregou aquilo que aprendeu lá no seminário. Isso. Então, que os pais também aproveitem essa oportunidade. A gente sabe que esgota rapidinho, mas que fiquem atentos com os irmãos que escrevem nos seminários para aproveitar essa oportunidade. Agora eu vou contar um segredinho para os pais criar os filhos. O pastor Dodge que falou lá. Uma coisa muito importante, os pais têm de criar os filhos em submissão. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Susan Wesley, a mãe de John Wesley, Carson Wesley, ela teve 19 filhos, dela, 19 filhos. Aí alguém chegou perto dela e perguntou, mas qual o segredo você com 19 filhos, todos os 19 na presença do Senhor? Ela falou, é muito simples. É só você anular a vontade deles, que eles vão fazer a vontade do Senhor. O Espírito. O temor do Senhor. Porque veja bem, uma coisa importante, os filhos até 2, 3 anos, dependendo, né, da evolução de cada um, eles não têm noção daquilo que é espiritual. Então, a palavra nos ensina uma coisa importante. À medida que os filhos aprendem a ter temor dos pais, eles vão ter temor do Senhor. Se o filho não tiver temor dos pais, dificilmente ele vai entender e vai ter essa experiência de ter temor do Senhor. Então, é por isso que é importante. Nós aprendemos lá também. É a faixa que você vai educar os seus filhos. Até 2, 3 anos, porque a partir daí, aí vai ser a doutrina e até a obra é sábia nisso, porque até os 3 anos é criança de colo, não é isso? Sim. Então é um tipo de ensino, mas a partir dos 3 anos é doutrina. As aulas de doutrina. Excelente. Quando nós pensamos assim, nesse relacionamento, né, do material, como você espera que a criança vai obedecer quem ela só ouve falar se ela não aprende a obedecer quem está todos os dias lidando com ela, né? Então, é uma relação do temor do Senhor e da obediência a quem é autoridade sobre você. Os pais, os avós, os professores, né?
Então, é um ensino importante, é um ensino que traz paz em relação à ordem, né? O Senhor é um Deus de ordem. Irmãos, nós costumamos dizer aqui que o encontro mais importante da nossa vida é o encontro com o Senhor. Mas há um segundo encontro que é maravilhoso. É o segundo encontro mais importante, que é o encontro do casal. Como essa família se constituiu. Vocês falam para nós como é que vocês se encontraram, como se conheceram, pais de quem, avós de quem? Isso é importante. Veja bem. Vamos ver, pastor, porque aqui tem um repertório de pastor galã, viu, Beth? Os pastores que antecederam, eles vão contando essa história. Vamos ver de pastor Monferrari. Eu sempre até falo na igreja, nós somos eleitos antes da fundação do mundo nele, no Senhor Jesus. Da mesma maneira que Israel é um povo eleito, nós somos povo eleito. Aí o que acontece? Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor vai dirigindo a nossa vida, independente de sermos evangélicos ou não. Eu não era, ela também não era, mas eu já li a Bíblia, já conhecia a palavra, e uma coisa muito interessante, se falar do nosso encontro foi o Senhor. Não vou entrar em muito detalhe não, mas ela sabe. Quando, veja bem, na minha geração, o que a gente pensava? Vou formar e vou constituir a família. Não tinha esse negócio, vou formar e namorar. Quem pensou em namorar não tinha nem tempo de namorar. Então ela não precisa ficar cheia, mas é a minha primeira namorada. Então, mas foi um encontro que o Senhor proporcionou, né? Proporcionou um negócio maravilhoso, né? Nós conhecemos em setembro, começamos a namorar em outubro, noivamos em maio e casamos em setembro. Um ano. Não deu um ano, deu menos de um ano. Que foi em outubro, né? Assim que... E aí uma coisa, eu, de vez em quando lia alguns trechos da Bíblia para ela, namorando. Mas nós já tínhamos saído lá da religião, mas tivemos que casar lá, né? Aí aconteceu um fato muito interessante, porque fizemos o tal do curso de noiva, né? Tinha um negócio de curso de noiva, aquela coisa toda. Acabou o curso de noiva, chamei o nosso amigo. Você podia fazer um favor para nós aqui? Nós morávamos no mesmo bairro, tinha lá uma catedral, né? Aquela coisa chique, todo mundo queria casar ali, né? Eu falei, se eu podia fazer um favor, no dia do casamento, o senhor vai tirar essas coisas todas que tem na igreja aqui. Eu pensei que o padre ia ter um infarto, porque ele ficou vermelho, eu não sei se era alemão, holandês. Não, então vocês vão casar lá na capela. Não tem problema. Fomos lá, não sei se ele mandou tirar, não tem nada lá. E quem fez, ele também não foi, não. Eu nem sabia que existia diácono lá, né? Foi um diácono cabeludinho, que um ano depois saiu também. E veja bem uma coisa interessante, naquele tempo, a licença para o casamento, a lua de mel era 3 dias. Nossa lua de mel foi 3 dias. Mas até hoje, né? A benção é essa aí. Quanto tempo de casado, Beth? 50. Fizemos 50 anos agora em setembro. Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Qual o nome deles? Cássio é o mais velho. Preciso dizer. Cássio, Estevão, né? O mais Max velho, Adolfo. e Max Adolfo, o caçula, ou caçulinha, né? Mas é interessante que no nosso casamento, nós queríamos tudo mais simples possível, sabe? Não fizemos festa, na época era um bombom que dava na porta da igreja, mas tudo muito simples. Mas assim, depois que a gente vê que já é o Senhor, não é tocando em nossas vidas para ser tudo muito simples, tudo muito prático, não é? O meu vestido, sabe? Então, foi tudo assim, muito fino, tudo, mas tudo muito simples e prático, né? Então, o Senhor vai operando nos mínimos detalhes. E como nós íamos da religião, eu saía, na época existia uma condução que chamava trólebus, era o ônibus elétrico. Eu saía, eu estudava no colégio de freira, a gente confessava na sexta-feira, ia para casa confessada, para no domingo comungar. Aí no sábado eu ia novamente, pegava um ônibus, ia lá
num convento não, como chama? Dominicanos, né? Que era de padre. Aí ia lá, confessava, né, de novo para poder comungar no domingo. Então o Senhor sempre nos deu aquele temor, não é, de fazer as coisas certas, direcionadas por Ele mesmo, né? Como o Luiz Carlos falou, desde o ventre, né, que o Senhor cuida da gente, não é? E assim passamos para os nossos filhos e os netos. Então, os netos já estiveram todos eles no Manaim, né? Todos 4 estiveram no Manaim, gosto de vir para o Manaim. A caçula tem 6 anos, né? Então, vamos começar da caçula, né? Que é a Isabela. Então, a Isabela gosta, já veio, curtiu muito o Manaim, mas estava muito pequenininha, né? Depois vem o Henrico, depois vem o Pedro e vem a Luísa. Então, todos eles já estiveram no Manaim, amaram as brincadeiras, as aulas, né? Agora, os adolescentes, assim, né? Que queriam mais alguma outra coisa, mais uma coisa mais consistente, sabe? Mas, assim, essa experiência de orar com eles, né, antes de dormir, nós os avós, né, os pais também, mas nós os avós, de cantar, não é? A minha neta um dia desse mandou no Instagram para mim, falou, olha vovó, isso aqui é igual você, canta o dia inteiro. Então isso para mim eu fiquei muito feliz, né, dela me ver ali, né? Uma grande referência. Que eu canto o dia inteiro, né? Então eles sabem como que são os avós. Né? Porque agora tem um segredo aí que você falou, eu lembrei, nós aprendemos lá com a irmã Sara e o pastor Dodge. O casal tem que orar todos os dias juntos. Nós não oramos separados, nós oramos juntos. Isso é uma revelação lá do início também. O casal sempre deve orar junto. Quando nós somos fiéis e seguimos a orientação, o Senhor é fiel também. Isso mesmo. E a salvação do meu pai foi algo maravilhoso, que ele nunca foi na igreja. E um ano certinho, depois que ele faleceu, o Senhor me deu um sonho falando que tinha salvo meu pai. Glória a Deus. Nós estamos vendo como o Senhor preserva a família, né? O Senhor ama casamento. Então, o pastor estava aqui dizendo da referência que era o pai, da referência que ele também é como pai, como avô, Elibete, do modo como a unidade da família tem sido preservada em oração, ensinado aos filhos, ensinado aos netos, uma semente preciosa, né? E aí, mas nem tudo começa sempre dessa forma cheia de unidade. Cada um tem processos diferentes de vida, não é isso, Fernanda? Isso. Não é isso, Beth, pastor? Então, nossas famílias estão em diferentes processos e nós vamos lutar por ela. Cada um de nós tem alguém da família que nós ainda estamos em oração. Daqueles que nos antecederam, daqueles que estão na mesma geração que nós e dos que ainda virão. Né? E nós não vamos desistir, não é isso, Fernanda? Jamais. E aí, nós vamos falar que esse encontro, essa conversa aqui, como que nós aprendemos muito e certamente quem está nos ouvindo também aprendeu muito. E aí a gente quer deixar uma palavra, Kézia, para os varões, para os nossos irmãos da igreja que vão, ainda sem a esposa, mas que levam os filhos. Hoje, o pastor Monferrari e a Beth contam uma experiência de que se a nossa vida for guiada pelo Espírito Santo, por jejum, por oração, o Senhor nunca vai desamparar. Até o momento que ele tocou no coração de Beth, numa igreja que era pequenina, singular, né, os banquinhos, mas é ali que as crianças, os filhos sentiram a presença do Espírito Santo e por ela ver as crianças cantando quando chegarem em casa. Hoje a neta fala que você canta o dia todo, né, Beth? E por ver as crianças cantando, ela também se rendeu aos pés do Senhor. Então nós não podemos desistir por ninguém, né? A cada dia nós estamos em jejum e oração e nós temos muitas sementes que nós plantamos agora no Trombetas e Festas. Quantos dos nossos familiares que foram convidados e que foram à igreja e que nós vamos continuar dando assistência, porque a gente crê nessa palavra que o pastor Monferrari falou, né? Será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. É isso que o Senhor nos chamou. Amém. Olha, pastor, irmã,
nós precisamos encerrar esse episódio. Então, É mas tão bom, nós né? ficaremos juntos no próximo episódio também. Tem mais Amém. conversa aí pela frente, não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Paz do irmã. Senhor, Paz do paz do Senhor. Paz do Senhor, a todos. Fernanda. Senhor. E você que nos acompanha, permaneça conosco. É uma grande alegria aprender com os irmãos, mas nós também queremos conhecer a sua experiência. Se vocês ainda quiserem fazer uma pergunta para o pastor Monferrari e para a Beth, vocês já sabem, acesse o Instagram icm.organização e método e compartilhe conosco. E nos encontraremos na próxima semana para ampliar essa conversa. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.